Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Eu quero fazer o paralelo. Ah, O paralelo é o seguinte: você, jovem, apesar de ser filha de quem era, tinha teus filhos, você sabia separar. A pergunta que eu faço é: depois de 50 anos de carreira, você já se deparou com a situação contrária? Ou seja, alguém chegar a falar: meu Deus, vou contracenar com um jovem ator, né, uma jovem atriz, vou contracenar com Bárbara Bruno. Como é que foi? Aconteceu? Como é que é lidar com isso? Emociona? É natural, porque você já passou? Como é que é? Deve ter é acontecido, bonito, né? é bonito, é muito bonito, Hum, porque significa o processo da vida, não é? é, E conquistas da vida também. E vai ensinando para a gente como as coisas são cíclicas e como não terminam nunca, não é? Os processos se repetem, mas se repetem sempre de formas próprias, o que significa que a gente tem que aprender sempre, que a gente nunca é dono da verdade, graças a Deus, e que as coisas são dos dois lados, porque quando a gente tem mais maturidade, vamos chamar assim, a gente é. percebe que é uma via de mão dupla, não é? Sim, Da mesma forma que o mais jovem, que o menos experiente está ávido por pegar aquilo que você pode transmitir para ele, a gente aprende a pegar também tudo aquilo que eles podem nos transmitir. Porque sim, conforme o tempo passa, a gente vai perdendo aquela espontaneidade, a gente vai perdendo aquela ingenuidade no bom sentido da palavra, a intuição que fica latente, não é? Dentro de cada um. E para nós mais experientes, essa troca vai revivendo e relembrando todo esse processo. sabe o que é engraçado? Por exemplo, que há alguns atores que devem ter tido essa experiência com você, 50 anos de carreira você tem, provavelmente esses atores já passaram por isso também, né? Alguns. Isso, eu tenho uma curiosidade e eu vou te perguntar. Nissete Xavier Miessa, Paulo Miessa, geraram dois núcleos de atores, os Bruno e os Goulart, né? Hoje tem também a Paula Miessa, Sim. Eduardo de Michelis e a Clarice Maioral. Todos. E a Vanessa Goulart, que é Ah, minha. não, mas a Vanessa é Goulart, que eu tô falando. Tem as Ah, sim, você Goulart, tem as está. Goulart, tem os, tem os Goulart e os Bruno. Deu um pico no som. Tem os Goulart e o Bruno. Bárbara Bruno,
Beth Goulart, Paulo Goulart, Vanessa Goulart, Nissete Bruno. Aí já vieram os Michele, as Maioral e os Miessa. Como é que foi essa coisa de definir nome artístico? Por que virou Nissete Bruno, Bárbara Bruno, Paulo Goulart, Beth Goulart? Como é que foi isso? Foi natural ou alguém escolheu? Nunca teve uma discussão sobre isso, não. A primeira fui eu, né, exatamente nessa novela. E assim, não foi nada pensado nem discutido. Eu lembro que o meu foi assim, eu fui assinar o contrato, quem fazia isso nessa época lá na Tupi era o Walter Foster. Walter Ele Foster. que negociava com a gente, enfim, assinava o contrato. Mas de onde E veio o Bruno? A tua mãe me contou que ela é anterior como atriz à sua avó. Ela falou, eu comecei antes. Na verdade, não. Na É. verdade, quem começou como atriz foi minha Hum. mãe. Minha, Então, é isso que ela falou. Ela começou antes da tua avó, antes da como vovó. atriz. Isso. A tua avó, Leonor Bruno, ela era Bruno mesmo, daí que veio. Daí, esse é nome de família mesmo. Bruno é. Tá. E os Goulart? Não, Goulart é outra historinha. Goulart, quando meu pai veio para São Paulo, para fazer ele veio para fazer um curso de Química Industrial. Tá. Mas ele queria ser, na verdade, locutor de rádio. É uma história muito parecida com a do Zé Wilker, bem parecida mesmo. Hum. E aí papai foi fazer teste para locutor. Eu não sei em que rádio, aqui em São Paulo. Eu não sei em qual rádio. Eu só sei que ele foi fazer. Isso aqui é parecido, bem parecido com o do Zé. Ele foi fazer o teste para locutor, ele estava fazendo o teste, eu acho que era o Cassiano, ou o pai do Cassiano, Otávio, né? Otávio. Otávio, Otávio, né? E passou e ouviu o A teste voz. da voz. E aí voltou e disse assim, você não quer fazer um teste para rádio ator? Papai disse, mas o que é? Ele disse, não, é um texto como se fosse de teatro e tal. Aí ele disse, tá bom, vou fazer. E aí que ele começou, né? Passou no teste como radiator, mas eu estava te falando sobre o Goulart. É. Acontece o seguinte, ele tinha um tio que tinha o pseudônimo, que fazia rádio, não aqui em São Paulo, eu nem sei aonde, acho que no interior, e o pseudônimo desse tio era Ayrton Goulart. Ah, Então, tinham algumas pessoas na rádio que conheciam. o Falei assim, você Ayrton. é parente do Goulart? Ele falou, sou sobrinho. E aí ficou, o sobrinho do Goulart. Então, ficou Paulo Goulart, E aí deu origem a. Interessante, não interessante. é? Você falou do teu pai, eu lembrei de uma coisa. Eu sou muito fã, da minha geração toda, muita gente era do Moacir Franco. Sim. E o Moacir Franco sempre está fazendo live todo dia, ele sempre que pode, ele fala com muito carinho do Paulo Goulart, da voz do Paulo, olha só, né? Eu acho isso bonito, essa, esses vínculos que a profissão traz, entendeu? É muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me falou que começou pela televisão, que foi uma surpresa para mim, mas eu quero te perguntar o seguinte: você começou pela televisão, depois foi para o teatro. São linguagens completamente diferentes, Tá. né? Estranha, a pessoa estranha, porque você fez curso para teatro, estreou pela televisão. É. Já deve ter havido um estranhamento aí. E depois você aprendeu a fazer televisão, aí você foi fazer teatro. Patute na cabeça? Como é que é isso? Olha, são linguagens diferentes de uma mesma essência, Sim, que é né? a atuação. Isso em primeiro lugar. A gente vai pegando experiência. Tem coisas que a gente não ensina, né? Tem Uhum. coisas que a gente tem que aprender por si só e criar também o seu próprio caminho, principalmente na nossa área, que é uma área onde a gente trabalha com a sensibilidade.
nós trabalhamos com as emoções à flor da pele. E isso é muito pessoal, individual e intransferível. A É, gente tem que ter a sensibilidade de perceber quais os canais que nós vamos usar para atingir determinado objetivo. E esse objetivo final, sem dúvida nenhuma, é a emoção de quem está nos assistindo. e não importa o veículo que você Claro, utiliza. claro. Agora, com o tempo, é evidente, você vai aprendendo a lidar com cada linguagem e tirar o melhor proveito dessas linguagens. A base de tudo, sem dúvida nenhuma, é o teatro, porque é no teatro que você tem que usar todos os seus recursos, Sim, né? sim, Não tem nenhuma técnica que te aproxime do espectador, a não ser você mesmo. sim. Então, essa é a grande base para o nosso trabalho. A partir daí, a gente vai aprendendo a utilizar o equipamento que se tem para um melhor proveito do seu trabalho. Agora, no cinema, por exemplo, isso é curioso. Eu também gosto muito de fazer cinema também. Aliás, eu gosto de atuar, ponto. Qualquer, Quero falar da diretora também, mas vamos lá. em qualquer linguagem. Agora, no cinema, você fica muito dependente do diretor, Sim, sim. porque o processo de trabalho é diferente. Coisa da Você, continuidade, gravar cenas. Na televisão tem um você pouco isso também, mas às vezes filma pedacinho é muito difícil você como ator ter plena consciência do seu trabalho. Você tem que estar em absoluta sintonia com a direção. eu sei disso que eu fiz um. É uma brincadeira, claro, mas é verdade. Eu vou contar uma historinha aqui para ilustrar isso. Eu fiz Vamos um lá, trabalho. dizem que o teatro é do ator, né? Porque a hora que abre o pano não tem direção, não tem, tá na tua, é você com você mesmo. Eu vou contar isso, eu vou Não contar. é do diretor, que está na mão dele. Agora a televisão é do patrocinador. Sim. Mas todos precisam. É uma injustiça, porque eu, inclusive, fiz trabalhos maravilhosos em televisão, vejo trabalhos deslumbrantes em televisão, é só uma piada mesmo. Mas só que todos eles, cinema, teatro, televisão, precisam de público. Porque não adianta nada o trabalho do diretor, do autor, do patrocinador, ele tem que reverberar no público, né? Agora, essa história de cinema que contou, eu gosto de fazer uma ilustração. Eu fiz uma vez um projeto com o Guilherme de Almeida Prado. Hum. Era um projeto de uma minissérie, mas filmado em linguagem de cinema. E eu fui acompanhar as gravações. Chegou um momento que o ator falou assim para mim: o que, que é agora? Eu estava completamente perdido. Eu não sabia mais o que. Porque é completamente picotada a coisa. Você está na mão do diretor, sim. Completamente. Deixa eu te falar. A gente falou de atores jovens, né? Uhum. Eu acho que um pouco de eu ter iniciado esse trabalho foi por uma impressão, talvez equivocada, que eu tenho, se me corrija se estiver errado, de que a relação dos jovens atores de hoje, né? Eu não estou falando do, dos seus descendentes, que tem toda. É diferente do que era o jovem ator que teus pais foram, que vocês foram. Eu acho que eles têm menos conhecimento, menos preocupação com a história e com quem os antecedeu. Eu estou muito errado? Infelizmente, não. Ah, Infelizmente, não está muito errado, não. Mas não é só na nossa área. Eu acho sim, que isso acontece com a juventude de um modo geral, porque isso é reflexo da educação do país.
Eu acho que é reflexo em primeiro lugar, da educação do país, e, em segundo lugar, desse processo mundial de, eu quero achar a palavra certa para ser bem entendida. Hoje em dia, no mundo, existe uma rapidez, uma vontade de que as coisas aconteçam cada vez mais rápidas e de uma forma mais absoluta. Isso significa que fica tudo um pouco sem Pasteurizado. fundamento. Hã? Pasteurizado. No final das contas, pasteurizado. Mas fica tudo sem aprofundar nada. O conteúdo está sendo um pouco deixado de lado em troca de likes e Isso, de um modo geral, em toda a juventude. A juventude não tem paciência. é verdade. A palavra acho que é essa. E a juventude não percebe que é a paciência que te leva a um aprofundamento maior de qualquer assunto. E a juventude não percebe que é isso que te dá a base. Você não acha, por exemplo, Bárbara, que vocês, quando eu falo vocês, de uma geração até depois da sua para trás, Hum? buscavam êxito. E eu acho que é claro que há exceções, né? Que boa parte dos jovens atores buscam sucesso e é um começo errado, não é? Eu não gosto muito da palavra errar. Eu acho que não existe Certo certo. ou errado? Tá certo. Eu acho que existem objetivos claros É, na vida, tá. né? Se o teu objetivo é a fama, é esse o seu caminho. Agora, se o seu objetivo é O o erro, êxito foi a palavra que você usou, o seu caminho tem que ter paciência, não é? E tem que estar estruturado o suficiente para isso. E é um prazer, isso não é ruim, ao contrário, é um grande prazer. Esse aprendizado que não termina nunca é um grande prazer, é a mola propulsora que faz com que o tempo seja absolutamente relativo, em que a gente não tenha preocupação com o tempo passado, mas sim com a busca do tempo futuro e o presente. foi, Não é? foi, foi bom você falar em paciência, porque a próxima pergunta é essa. Apesar de você ser filha da Vicente e do Paulo, até para eles, a profissão sempre foi uma profissão muito instável, profissão Claro. cheia de altos e baixos. Eu quero saber da Bárbara, se apesar de ser filha de Paulo e Nicete, em algum momento, em função da instabilidade, a Bárbara pensou: eu vou fazer outra coisa, eu vou ganhar dinheiro. Pensou, não, eu fui. A gente tem que sobreviver. Eu sou formada em comunicação, eu sou bacharel em publicidade, trabalhei em agências de publicidade algumas vezes, alguns anos na minha vida. E outras atividades também que a gente tem que sobreviver. Já, olha, fiz tanta coisa na minha vida, Mas meu Deus. sem abandonar nunca. Sem abandonar, não. Teve um período, logo no começo assim que eu me formei e que fui contratada, eu trabalhei quase 2 anos em agência de publicidade, aí conciliar era um pouco difícil. Eu nunca tive a ideia de abandonar, nunca. Tá, Mas era um período que era mais complicado conciliar, não é? tá. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas nesse período. Mas foi por pouco tempo.